A paz do Senhor Jesus. Como pode ser visto na tela de vocês, estamos hoje na lição de número 9 e o tema da lição de hoje é vontade. Eu sei que parece ser um tema irrelevante, mas já parou para pensar a quantidade de pessoas que você vai conversar com elas e elas já perderam a vontade de viver? Ou vive sendo escrava das suas vontades? É duas coisas que nós precisamos de estar sempre atento. O cristão não pode ser escravo das suas vontades, mas também não pode ser aquela pessoa desgostosa da vida. Aquela pessoa que fala, tomara que Jesus volte logo porque ela está cansada de viver. Sim, estamos cansados desse mundo de pecado, de falsidade, de tudo que não presta. Porém, nós precisamos de ter vontades, nós precisamos de ter, chama de volição, de estarmos vivos, até mesmo para fazermos a vontade de Deus, até para adorar a Deus. Uma pessoa que não tem vontade, uma pessoa que não tem o que na psicanálise vai chamar de pulsão de vida. Essa pessoa, até para adorar a Deus, é aquela adoração morta, fria, vazia. Precisamos de ser pessoas que têm alegria de viver, de adorar a Deus, de saber que Jesus Cristo nos resgatou, e isso tem que mover a nossa vida. Vamos para o tema de hoje, que diz: vontade, o que move o ser humano. Texto áureo. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Daqui a pouquinho vamos falar sobre essa palavra concupiscências. Verdade prática. Guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Aqui de cara já está dizendo que quando a nossa vontade é guiada por Deus, ela é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. É claro que se um ser humano que não tem vontades, a grosso modo falando, até a espécie já teria se acabado. Uma pessoa em depressão profunda, por exemplo, é uma pessoa que, às vezes, não tem iniciativa. Muitas pessoas que abandonam a família, abandonam o emprego, abandonam o ministério, estão hoje morando na rua, em situação de rua, pelo fato de ter perdido as vontades, a vontade de viver, a vontade de lutar. Vamos lá? Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 21. Tiago, do capítulo 1, o versículo 14 e 15. E o capítulo 4, versículo 13 e 17, eu estarei lendo todos eles aqui para você. Vamos lá. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprirei as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aqui eu separei esses pecados ou essas obras da carne com cores diferentes para entendermos a separação aqui, a classificação desses pecados. Então temos aqui prostituição, impureza e lascívia, que isso é pecado de imoralidade, pecado sexual, pecado no corpo. Temos ainda idolatria e feitiçaria e heresia, de amarelo, isso é pecado religioso. De azul temos inimizades, porfias, ebulações, iras, pelejas, dissensões e dissensões, e inveja e homicídio. Isso aqui é pecado de classe social, de nível social. Não é religioso, não é, do corpo,
imoralidade, mas é pecado de questão social. Quando você vê sociopatas, pessoas que... essa situação toda. E temos ainda pecados de excessos, como bebedices e glutonaria. Então, temos aqui pecados de imoralidade, pecados religiosos, pecados sociais e pecados de excesso. Todos esses pecados estão aqui ligados com a vontade. A pessoa, por exemplo, que está envolvida com questão de imoralidade, é questão de vontade, questão de... E também, até mesmo a questão de pecados que envolve questões sociais. Raiva, ira, vontade de que a pessoa perca o que tem, ou de possuir o que é do outro. Vontades que fazem mal. E aqui o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele relaciona isso com obras da carne, vontades da carne. E vamos prosseguir aqui. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas cada um é tentado quanto atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então vamos lá, é uma sequência. Falamos nas lições anteriores sobre alma, corpo e espírito. Falamos também sobre a questão de sentimento, pensamentos. E hoje estamos aqui falando sobre vontades. Então, primeiro a pessoa vai pensar naquele pecado, vai desejar aquele pecado, vai consumar aquele pecado. E aqui o apóstolo Paulo fala na carta a Tiago que esse pecado consumado vai gerar a morte. E então vemos aqui que... E ele colocou junto, porque nós temos costumes de criticar pessoas que cometem pecados, vamos dizer assim, ou obras da carne, que nós não cometemos. Então, se eu não gosto de algo, é muito comum eu criticar muito quem gosta. Por exemplo, eu não gosto de cigarro, por exemplo. Não acho graça nenhum em cigarro. Não acho graça. Então, eu poderia criticar muito uma pessoa que fuma, tá? Também não sou viciado em Coca-Cola. Mas eu poderia falar mal de quem está fumando, mas também ser dominado pela vontade, pelo desejo excessivo de beber Coca-Cola. Então, tudo é excesso. Nós precisamos de tomar cuidado com isso, porque uma coisa que eu não tenho vontade para aquilo, por isso aqui o apóstolo Paulo fala assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então tem pessoas que vai ter uma fraqueza na questão de moralidade, questão de prostituição. Outros vai ter fraqueza na questão de excessos com comidas e bebidas. Outros vai ter fraquezas na questão religiosa mesmo, ou questão social. Cada um tem um tipo de problema. Nós não podemos ficar escondendo o nosso pecado e apontando dos outros, né? Nós temos que tirar a trave que está nos nossos olhos antes de ficar tentando tirar o cisco do olho dos outros. Tiago 4, versículo 13. Eia, agora vós que dizeis hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Tal glória, toda glória, tal como essa, é maligna.
Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Sabe que às vezes eu tenho assim aquela sensação de que eu estou fazendo papel de otário, enxugando sabão, enxugando sabão, enxugando gelo, sabe? Porque as pessoas gostam de ouvir pregações que falam que você tem que pensar positivo, você tem que determinar, tem que falar que vai fazer, tem que ter confiança. Nós temos que ter vontade de colocar a mão no arado como Jesus mandou e não olhar para trás. De tomar a cada dia a sua cruz e seguir. Agora, o apóstolo Paulo deixa bem claro. Essas pessoas que falam, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu vou chegar. O apóstolo Paulo está falando que isso é diabólico. Já pensou? Já ouviu alguma pregação dessa na igreja? Alguém dizendo que essa arrogância, esse excesso de confiança é do demônio e não de Deus? Me ajuda aí. As pessoas não pregam isso na igreja, porque quando a gente prega isso, as pessoas, você percebe nitidamente que está entrando em um ouvido e saindo no outro. Eles ainda olham para você com cara de deboche, porque no próximo culto, algum pregador vai dizer que tem que pensar positivo e a igreja vai bater palma. Eles ignoram o que a palavra de Deus de fato está dizendo. Gente, vamos prosseguir aqui. O objetivo da lição é explicar o conceito bíblico de vontade como capacidade dada por Deus para escolher e agir. Falamos, né, na lição passada sobre capacidade também, e aqui, mais uma vez, falando sobre capacidade, sobre essa capacidade que Deus nos dá. Vemos agora aqui o objetivo do 2, mostrar como os desejos podem escravizar o ser humano, mas também como a redenção de Cristo capacita o crente a vencer a carne e viver guiado pelo Espírito. Então, falamos nas lições anteriores, nas primeiras lições desse trimestre, que é importante lembrar que a redenção de Jesus Cristo restaura tanto o espírito quanto a alma e o corpo de forma integral. E por último, ensinar a identificar o processo de tentação, compreendendo como o desejo se desenvolve até o pecado. A introdução de hoje diz assim: nas sessões anteriores, estudamos sobre duas das principais faculdades da alma. Aí fala o intelecto e a sensibilidade. Vimos a relação entre o que pensamos e o que sentimos, e como pensamos e sentimos pode influenciar a vontade e as decisões. Pensar, sentir, desejar e agir costumam compor um mesmo fenômeno na experiência humana. Então, aqui de amarelo para você vai dizer: é fundamental compreender como isso funciona à luz da palavra de Deus. Então, falamos sobre pensamento na aula passada e falamos que às vezes a pessoa pensa alguma coisa, já pensa que vai para o inferno, mas você pensa, mas depois desse pensamento vai gerar sentimento. E o sentimento que é importante para nós. Nós devemos preocupar com o que nós estamos sentindo, com a análise que fazemos daquilo que nós pensamos. Então os pensamentos vêm, mas eu devo ocupar a minha mente com a palavra de Deus. A palavra-chave de hoje está aí no centro da tela de vocês, é vontade. Tópico 1. O tópico 1 e ponto 1 vai dizer: vontade, motivação e ação. O conceito de vontade, volição ou vontade, você pode ver isso nos estudos psicológicos como volição ou vontade. É a capacidade humana de desejar, querer, almejar, escolher e agir. Nós fazemos isso o tempo todo. Escolhemos uma coisa e abrimos mão de outra. Escolhemos algo porque queremos muito aquilo, desejamos muito. E isso move o ser humano.
eu quero comer macarrão, eu quero comer carne moída, ou eu quero comer carne assada. Nós ficamos o tempo todo desejando, escolhendo, e os nossos desejos, ele vai, de certa forma, mudando os nossos comportamentos. Na verdade, muda até o nosso corpo no final das contas. Porque, de acordo com aquilo que eu desejo, eu vou agindo de acordo com aquilo, e, e a tendência é que eu, com o tempo, o meu andar, as minhas roupas, a minha fala muda conforme o que eu fui desejando durante a vida. Vamos aqui prosseguir. Isso pode ser entendido também como motivação. Sem desejo ou vontade, não há motivação. Então, você trabalha porque você está motivado a conseguir alguma coisa. Você faz uma hora extra porque você está motivado a ganhar. Por exemplo, eu vi uma vez que a polícia estava mandando um preso descarregar o que ele havia roubado, furtado, de dentro da viatura, e ele estava carregando com a má vontade danada, tirando e colocando dentro da delegacia. E eu fiquei observando aquela má vontade que o preso estava sendo obrigado a carregar, o tirar de dentro da viatura e colocar dentro da delegacia. Mas quando ele foi furtar aquilo, com certeza ele furtou muito rápido, com muita vontade de alcançar aquele bem ali. Então a motivação dele agora mudou, porque quando ele queria roubar, tinha que ser, furtar, tinha que ser rápido e tal, mas agora, como ele estava carregando a prova do crime dele, ele estava sem vontade nenhuma, estava fazendo obrigado. Daqui a pouco vamos falar mais sobre essa obrigação que nós temos. Nesse conceito amplo, a manifestação da vontade, mesmo quando que fazemos não era originalmente a nossa vontade, mas vontade de outrem. Então aqui, o polícia não queria carregar o peso, mandou o preso carregar. Então, é até questão legal isso, tem muito tempo já que eu vi isso, que eu presenciei essa cena, mas aqui ele estava fazendo algo pela vontade de outros. Não era vontade dele, era vontade do policial. Não era originalmente a nossa vontade, mas de outra, se a ela aderimos voluntariamente. Ele poderia falar assim, não vou carregar, entendeu? Ele poderia dizer que não ia carregar, e o policial não poderia obrigar ele a carregar. A verdade é essa. Porém, poderia aparecer mais crimes, né? Sei lá, alguma coisa do tipo. A conversão é um exemplo de mudança na vontade humana, por meio do arrependimento. Todo verdadeiro cristão é alguém que, impulsionado pela graça de Deus, renunciou sua própria vontade para fazer a vontade de Cristo. É o livre-arbítrio funcionando. Veja Hebreus capítulo 2, versículo 3, Hebreus 3, 7 até o 13, Apocalipse 22 e 17. Gente, vamos lá. Eu quero ir para o céu. Eu quero ser salvo. Eu quero ser alcançado pela graça de Deus. Então, eu abro mão dos meus desejos e das minhas vontades. Ninguém para de pecar porque o pecado é ruim. Porque o nosso corpo puxa para o pecado. Nós paramos de pecar porque nós queremos a graça de Deus. E a graça de Deus é uma escolha. O reino de Deus é tomado à força. Eu escolho largar o mundo de pecado. E a graça, ela começa a valer, a fazer efeito na minha vida. Nós somos salvos pela graça. É de graça, mas não é barato. Jesus Cristo pagou um alto preço por nós. Vamos prosseguir aqui. O ponto 2 do tópico 1. Do pensar à ação. Já falamos isso em lições anteriores. Já falamos isso. Às vezes pensamos em alguma coisa, mas não estamos de fato desejando aquela coisa. Você pensa em algo que aconteceu, mas às vezes isso ficou no passado, você não quer mais aquilo. E às vezes pensamos em algo desejando aquilo. É o que nos impulsiona a fazer novamente.
Vamos falar aqui de uma viagem, o que a lição está dizendo que viagem, tá vendo aqui na tela de vocês aí? Circulei para você de vermelho. Então você lembra de uma viagem e você pensa, não vou voltar lá mais não, não tenho vontade de conhecer mais, não gostei do lugar, ou gostei, mas não quero ir mais. Então você lembra, você pensa, mas você não deseja aquilo. E às vezes você lembra de algo e fala assim, nó, eu queria voltar lá de novo, e aquilo fica na sua cabeça, entra no seu coração, e você acaba comprando um bilhete, ou indo viajar, pegando o seu carro, o que for, o seu avião, e vai novamente para aquela viagem. Então, você pensou, você desejou, e você acabou fazendo aquilo que você estava com vontade, porque você pensou com vontade. Pensamento, às vezes, não vai gerar uma ação, porque você só pensou. Eu falei em lições anteriores uma frase atribuída a Martinho Lutero, que você pode permitir que, você não pode proibir que os pássaros sobrevoem a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam um ninho sobre a sua cabeça, em cima da sua cabeça. Vamos prosseguir aqui. Ao acreditar na falsa elevação de que obteria, serei como Deus, certamente sentiu alguma emoção. O próximo passo foi a manifestação do desejo que gerou a ação. Tomou do fruto e comeu. Aqui está se referindo Eva. Eva ficou conversando com a serpente, ela refletiu sobre o significado do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, até o ponto de ela ser enganada. Então, ela levou um tempo, sereis como Deus. E ela ficou pensando, será como é ser igual a Deus? Ela desejou ser igual a Deus. E esse desejo fez com que ela comesse o fruto, desobedecendo a ordem de Deus, e trouxe um pecado que gerou a morte. Terceiro, fraqueza de vontade. Está aqui na tela de vocês. Observem que, enquanto Eva foi enganada, quis enganar e deixou-se enganar pela serpente, Adão não. Ele pecou porque ele quis. O problema de Adão não se deu na esfera da vontade. Adão não estava desejando ser igual a Deus. Isso não entrou na cabeça dele. Mas ele pecou pelo que a lição está chamando aqui de fraqueza de vontade. Então tome muito cuidado quando as pessoas pedem você para fazer alguma coisa. Tem um ditado que diz que ordem ilegal não se cumpre. Se a pessoa te pedir, eu estou recebendo ordem, mas a ordem não é legal, a ordem vai contra a palavra de Deus, a ordem vai contra a lei, que é uma lei tanto legal quanto moral, porque às vezes algo é legal, mas não é moral. Então nós precisamos de tomar cuidado. Adão não foi de fato enganado ali com o desejo de ser igual a Deus. Ele pecou porque Eva deu para ele o fruto. Vamos lá? Decidiu pecar aderindo à vontade de Eva. Cuidado para as pessoas não te levar para o inferno. Estou falando sério. Mas os seus pais não vão te salvar, os seus filhos não vão te salvar. Você precisa de decidir com a sua própria cabeça. Vamos lá? Quanto às decisões erradas, tomamos plenamente consciente de suas consequências. As pessoas pecam sabendo que está errado. Todo mundo sabe que fazer errado é errado, mas acabam fazendo. Por quê? Porque desejou aquilo. É o caso de Eva. Ela desejou ser igual a Deus. E é o caso de Adão, que teve fraqueza de vontade. Ele foi pela vontade de Eva, ou pelo amor que sentia a Eva. Já que você está nessa situação, eu também vou por causa de você. Talvez seria isso. Vamos prosseguir aqui a sinopse 1, na tela de vocês aí. A vontade é a capacidade humana de desejar e agir, sendo influenciada por pensamentos, sentimentos, decisões espirituais. Finalizamos aqui o ponto 1
o tópico 1. Agora vamos para o tópico 2. Desejos da escravidão à redenção. Então, vamos falar agora de desejos da escravidão à redenção. Experiência no deserto. Irmãos, nós vemos que o povo de Israel tiveram vários problemas. Eles desejaram voltar para o deserto, desejaram voltar a comer os pepinos, as cebolas que havia no deserto, a ser escravo novamente. Isso é uma coisa muito séria, se você pensar que eles estavam caminhando para a liberdade, mas desejando voltar a ser escravos novamente. Isso é uma coisa muito séria. Aqui na parte do centro da tela de vocês aí de amarelo, marquei de vermelho, pensavam, sentiam e desejavam-lhes o que lhes eram servido na casa da escravidão, de onde havia sido liberto com mão forte. Deus libertou o povo com mão forte, mas aqui o povo estava querendo voltar para ser escravo novamente. Aqui de azul, como nos adverte Paulo, tudo isso foi escrito para aviso nosso. Não nos deixemos levar por nossos próprios desejos. Então, eles desejavam ser escravos novamente no deserto, no Egito. Mas era legal ser escravo? Claro que não. Ser escravo era coisa ruim. Eles clamaram ao Senhor para libertá-los da escravidão e agora queriam voltar a ser escravo novamente. Cuidado! Se Deus já te libertou do pecado, não queira voltar novamente. Lá é ruim. Lembre, tome como exemplo o povo de Israel. E eles tiveram sérias consequências por isso. Ponto 2 aqui, no centro da tela de vocês. O desejo na era cristã. O drama dos desejos continuam na era cristã. Então, o fato de eles tinham algum desejo lá no tempo de Moisés, no deserto, e hoje também existe o desejo, a vontade. O cristão precisa, então, de decidir todos os dias entre a vontade carnal e a vontade do Espírito. Nós precisamos decidir. A Bíblia diz, né, que a carne cobiça contra o Espírito cobiça contra a carne. Gálatas 5,17. Cabe nós decidir entre satisfazer os desejos da carne, que são pecaminosos, ou atender à voz do Espírito e viver segundo a sua direção. Deus nos liberta do pecado. Deus nos resgata do Egito. Deus nos redime da escravidão. Mas nós precisamos de permanecer firmes no caminho. 3. Decisão do homem redimido. Vamos aqui na parte amarela. Significa que não podemos nos conformar com os desejos do velho homem. Mais uma vez lembrando, o povo estava desejando voltar a ser o que era. Gente, não vamos criticar o povo de Israel no deserto, não, porque é o que nós chamamos de comportamento aprendido. Eles nasceram escravos, todos eles nasceram no cativeiro, todos eles cresceram acostumando a ser escravo e agora não estava entendendo uma vida de liberdade. Então, é preciso de aprender a ser livre, aprender a ser cristão, aprender a ser um crente salvo, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Nós precisamos aprender isso a cada dia. Infelizmente, muita gente, em vez de aprender o que é correto, eles acabam desaprendendo. Eles acabam cada dia mais, em vez de caminhar para Canaã, voltando para o Egito. Que Deus nos livre disso. De vermelho aqui, nossos desejos pecaminosos não deixam de existir, mas em Cristo triunfamos sobre eles, vivendo, andando e frutificando no Espírito. É importante lembrar que enquanto estivermos nesse corpo, teremos pensamentos e até desejos de pecado. Não é nenhum problema. Você pensou alguma coisa, desejou alguma coisa, mas rapidamente você falou que isso está errado, está repreendido em nome de Jesus. Deus me ajude, faz um jejum, faz uma oração
e tente ler a Bíblia, ouvir um hino evangélico, um hino da harpa cristã. Isso é muito importante para que você livre dos desejos e pensamentos pecaminosos. Enquanto estiver no corpo, você vai desejar o mundo de pecado. Eu fritei agora mesmo ali um bacon para temperar ali uma refeição e eu fui jogar a gordura do bacon fora, mas me deu assim aquela tristeza de ver aquela gordura gostosa do bacon, a vontade de misturar ela no meio do arroz, mas eu sabia que ia me fazer mal se eu fizesse isso. Então é resistir, né, ao pecado de excesso, resistir. Joguei aquela gordura fora e comi só o bacon mais sequinho, porque embora fosse gostoso, a minha carne, meu corpo pediu para comer aquela gordura, eu sabia que não era legal, que não era saudável comer aquela gordura. Eu sabia que ia fazer mal para mim. Então nós precisamos, eu estou citando aqui o desejo de excesso em comida, pode ser qualquer coisa. Vamos lá? Sinopse 2, estamos aqui finalizando a 2, já estamos indo para 3. Os desejos podem escravizar o ser humano, mas em Cristo há poder para vencê-los e viver segundo o Espírito. Jesus Cristo já declarou: eu venci o mundo. E nós precisamos de estar firmes na presença de Deus para vencermos também. Jesus Cristo já nos entregou um inimigo amarrado, derrotado, vencido. Nós precisamos só de mantermos firme no caminho de Jesus Cristo. Terceiro, para finalizar aqui, já estamos concluindo a lição, olha que legal. O ensino sobre os desejos em Tiago. Primeiro, atração e engano. O termo concupiscência, que eu falei que falaria mais para você, está aqui, olha, no centro da tela. Com sentido de maus desejos. Então, o que é concupiscência? É maus desejos. Aprendi há muito tempo, na escola dominical mesmo, que concupiscência é tudo que é pecado. Hoje aqui está trazendo um outro termo de maus desejos. Então, tudo aquilo que você deseja que é mal pode ser considerado uma concupiscência. E vamos lá? A concupiscência, que para mim, às vezes eu não tenho, o outro tem e vice-versa. Eu tenho algum tipo de fraqueza e o outro tem outro tipo de fraqueza. E nós precisamos de preocupar com as nossas fraquezas. Nós temos manias, o costume de aquilo que eu tenho fraqueza, eu ignoro. Eu acho que não tem problema. Problema é o pecado do outro. Problema é o erro do outro. Mas nós precisamos de olhar para a nossa vida e entender qual que é o nosso problema. A faculdade da vontade é retratada neste texto como um elemento de comunicação interna, que tem a capacidade de atrair e enganar. Assim sendo, o mau desejo é capaz de afetar a própria razão, levando a acreditar que o pecado não produz consequências ruins, mas boas. Nesse processo, a mente é entorpecida depois do desejo ter sido aguçado. Quando você está pensando em algo, você começa a desejar aquela coisa e você deseja tanto aquilo que quando você peca, você fala assim: mas por que Deus colocou esse desejo em mim? Deus não colocou o desejo em você. Você ficou alimentando aquele desejo. Você ficou alimentando aquela concupiscência. Então, aí nós jogamos a culpa em Deus. É igual a Eva foi. Foi a serpente. Aí Eva, não, foi a mulher que o Senhor me deu. O Senhor também tem culpa, porque se o Senhor não tivesse me dado essa mulher aí, se o Senhor não tivesse feito ela do jeito que ela não teria me mandado eu comer do fruto também. Então, nós jogamos sempre a culpa nos outros. E a pessoa acaba cometendo o pecado e dizendo que é vítima do pecado. Não, ela acaba... nós temos que tomar cuidado para não alimentar o nosso pecado. Vamos partir aqui. Abortando o processo. Na lição 7, estudamos sobre a importância de interromper os maus pensamentos para evitar a prática do pecado.
pelo texto de Tiago, observamos que é preciso também abortar os maus desejos. Então, abortar maus pensamentos, que vai gerar desejos. Devemos também abortar os desejos. Vamos tomar muito cuidado, porque se já gerou um desejo, é porque o pensamento não foi filtrado. Agora eu preciso de mais força, mais jejum, mais oração, mais vigilância, mais leitura de Bíblia, mais adoração ao Senhor, para eu me livrar desses problemas, porque já gerou um sentimento. Abortar o sentimento. Pelo texto de Tiago, observamos que é preciso também abortar os maus desejos. Aliás, eles ainda são mais perigosos e podem influenciar diretamente as nossas decisões. Quando encontra o seu objeto ou alvo, o desejo se torna intenso. E se não for rejeitado, não descansa até convencer, derrubando as barreiras da consciência. Suponhamos que uma pessoa tenha sido alcoólatra. Então não é interessante que ela trabalhe em um local que serve bebidas alcoólicas. É só um exemplo, viu? É preciso de evitar. Tá ali o cheiro da bebida, as pessoas bebendo, sorrindo. Alguém deixa uma bebida paga para você. É um dia que você está mais estressado, esgotado, ou nervoso, ou aborrecido, mais propenso. Então temos que evitar esse tipo de situação. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte. O que gera a morte é pecado consumado, de acordo com Tiago. Então, eu estou pensando, meu pensamento, eu olhei alguma coisa, pensei e desejei. É pecado? Sim. Mas não vai gerar morte. Por quê? Porque não consumou o pecado. Ninguém vai te acusar. Ninguém vai te condenar por aquilo que você pensou ou desejou rápido. Vai pensar por aquilo que você consumou. Isso vai gerar a morte. Sinopse 3, a última sinopse para entrarmos na conclusão e finalizar. Tiago revela como os maus desejos geram o pecado, alertando sobre a necessidade de vigilância e domínio espiritual. Como diz a palavra de Deus, né? Jesus Cristo disse, vigiai e orai. Nós temos que vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Conclusão. Vamos concluir para terminar. Apesar de nossas tendências pecaminosas, não podemos encarar os desejos apenas de forma negativa. Gente, essa lição é muito balanceada. Ela sempre mostra que o corpo não é ruim, o corpo é bom, que Deus quer o corpo também, que Deus quer nos restaurar completo, que nós precisamos de ter, às vezes, sentimentos como medo. Aqui, o comentarista vem dizendo, olha, os desejos não é tudo de forma negativa. Por exemplo, nesse exato momento estou com desejo de tomar água. Vou tomar um gole de água aqui. Porque o meu corpo já está desidratado. Eu preciso beber água, senão eu passo mal, eu morro. Vamos lá? Até a preservação de espécie, né? Não teria mais filhos, o humano teria acabado se não houvesse desejo. Então, o desejo que Deus colocou em nosso coração, em nosso corpo, ele não é de fato ruim. Ele é bom, mas nós precisamos de ter domínio próprio, controle. É isso que nós precisamos de estar atentos, de procurar estarmos vivos. Então, não é nenhum problema eu ter sede, eu ter fome, eu ter desejos, no caso de intimidade com minha esposa. Esse tipo de situação, isso é muito comum, isso é interessante, isso é muito importante, na verdade. Porém, eu preciso de regrar essas situações para que a carne, o corpo, não afete o meu espírito, beleza? Eu vou deixar para você a tela aí com as perguntas.
qual é o conceito de vontade, como se dá um fenômeno completo envolvendo vontade e ação, como se dá o conflito entre vontade e razão, como deve agir o homem redimido diante dos desejos da carne e como os desejos atuam para nos enganar. Essas respostas estão na tela de vocês. Esse vídeo aqui não está sendo feito com o objetivo de atrair pessoas, nem de ter crescer, nem nada disso. É só para ajudar as pessoas que não podem ir na escola bíblica dominical, no domingo agora. Mas curta o vídeo, deixa um comentário aí, dá trabalho para fazer um vídeo desse. E se você, mesmo que você não tenha desejo de comentar o vídeo, mas comente, deixe alguma coisa aí dizendo se clareou alguma coisa, faça alguma pergunta, aí eu posso responder, ou outra pessoa responde para você aí. Deus abençoe, um forte abraço e até mais.